Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas, da família dos que creem. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre como nós mantemos a chama da oração acesa mesmo em dias de tribulação. Geralmente a gente se identifica muito com Pedro na nossa vivência, porque quando nós vamos falar sobre entrar em tempos de tribulação, nós entramos com o peito erguido, com a cabeça erguida, falando: nós vamos entrar na tribulação. Se nós entrarmos nas dificuldades, se entrarmos na perseguição, nós não vamos negar o Senhor. Mas um pouco antes de Jesus ir para o Getsêmani, quando ele estava com Pedro, e Jesus falando com os discípulos e com Pedro, ele fala assim para Pedro e para os discípulos: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só nos próximos momentos. E Pedro é o primeiro a falar: Senhor, eu não te deixarei só. E se for possível, se for necessário, eu irei inclusive até a cruz, até a morte contigo. Mas Jesus olha para Pedro e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o interessante é que depois disso eles vão para o Monte das Oliveiras, para a oração, e naquele lugar nós vemos que Jesus vai orar e ela chama para perto Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João não conseguem permanecer, vigiar com Jesus em oração. E 3 vezes Jesus vai até eles e eles estão dormindo. E quando vem em seguida um momento de perseguição, onde Jesus é preso, todos eles fogem, correm para longe de Jesus e deixam Jesus só. Em seguida, durante os períodos seguintes, Pedro, ele pega e nega Jesus 3 vezes. Então, muitas vezes nós nos identificamos com Pedro porque nós falamos: Senhor, nós não vamos te negar. Nós temos uma ideia na nossa mente que nós somos fortes. Em alguns sentidos nós temos uma sinceridade como a de Pedro, porque é o Senhor que sustenta a nossa fé, é o Senhor que sustenta o nosso coração firme. Porém, muitas dessas vezes nós estamos pautados na nossa própria decisão e na nossa própria força do braço. E muitas das vezes nós estamos correndo grande perigo de negarmos o Senhor. Mas nós vemos também lá em Atos capítulo de número 12, já num outro momento, a igreja passando por perseguição, aonde o primeiro apóstolo é martirizado, o apóstolo Tiago. Nesse momento, onde o apóstolo Tiago é martirizado, Herodes, que manda martirizar Tiago, ele vê que os judeus se alegram com aquilo, ficam satisfeitos com aquele acontecimento, e ele pega e manda prender a Pedro também. Mas a resposta da igreja nesse outro momento não foi fugir diante da perseguição, não foi fugir diante da angústia. Eles se reuniram. Nós vemos um grupo de cristãos se reunindo na casa da mãe de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E diz as Escrituras, nesse capítulo, que eles oravam perseverantemente, continuamente. E foi tão poderosa essa perseverança da igreja diante dessa tribulação e perseguição, que Deus liberou a atividade angelical, que libertou Pedro e trouxe juízo sobre Herodes. Agora, como nós vamos nos preparar para dar uma resposta correta no dia que a tribulação vier, ou no dia que a perseguição vier? Porque nós corremos o risco de negarmos Jesus, ou de cairmos, negarmos a nossa fé, nos sentirmos ofendidos com Deus. É isso que o próprio Jesus diz lá na parábola do semeador. Ele diz que quando vem a perseguição, vem a tribulação, alguns se sentem ofendidos. Como nos preparamos? Nós encontramos nas Escrituras algumas instruções sobre como nos prepararmos para o dia da adversidade. E esse dia da adversidade pode ser
dificuldades na sua vida pessoal, emocional, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades no seu trabalho, mas também pode ser catástrofes acontecendo na terra. O aumento de terremotos e atingindo lugares próximos a você, pode ser alguém te traindo, pode ser perseguição no seu país, na sua cidade, começando a surgir. Então existem várias formas de aplicação, pode ser a enfermidade dessas tribulações. A palavra tribulação, que Jesus diz para nós, certamente vocês vão passar por aflições nesse mundo. Essa palavra significa pressões, as pressões da vida. Mas a Escritura nos diz como nós nos preparamos para esse dia da adversidade, para o dia mau. Como nós nos preparamos para estarmos inabaláveis. Ou melhor, como nos preparamos para permanecermos no final da tribulação e sermos aprovados diante da aprovação. Salmos de número 1 contém um desses princípios de como nos prepararmos. E ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vemos nessas Escrituras que se nós tivermos o nosso prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e se nela meditarmos dia e noite, nós podemos aplicar como se na lei do Senhor meditarmos diariamente, então nós seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que quando o vento da adversidade, da tribulação chegar, nós não vamos ser abalados e levados por esse vento. A nossa fé não vai ser abalada, não vai cair. Não significa que a gente não vai se angustiar, porque a própria tribulação traz isso. Ela gera dores, porém, nós vamos permanecer na hora da tribulação. Nós vamos chegar no final da aprovação e sermos aprovados. De que forma? Então, meditando e tendo nosso prazer diariamente na lei do Senhor. O problema é que muitos de nós não temos nosso prazer na lei do Senhor, na palavra, na Escritura. Muitos de nós acabamos seguindo o caminho dos ímpios, como o próprio Salmo seguinte, o Salmos 2 nos diz. Ele diz assim, que os ímpios veem a palavra do Senhor como correntes que restringem prazer. Por isso, nos últimos dias, as nações se rebelarão contra o Senhor, para se livrar das suas correntes. Eles se levantarão e se rebelarão contra o Senhor. Porém, quando nós olhamos para a palavra do Senhor como aquela que nos dá prazer, quando nós mudamos a nossa perspectiva sobre a palavra do Senhor, já é o primeiro passo para que a gente consiga manter uma vida de meditação diária na palavra do Senhor. E meditar na palavra vai um pouco além da leitura bíblica. Leitura bíblica também deve ser diária, porém leitura bíblica, ela é uma leitura corrida. Geralmente nós lemos longas passagens das Escrituras, mas a meditação é quando nós focamos em uma passagem específica, e nessa passagem nós digerimos, refletimos sobre ela e levamos ela em oração ao Senhor e conversamos com o Senhor sobre ela. E nisso nós estamos digerindo, estamos ruminando, estamos mastigando, estamos engolindo a palavra do Senhor para que ela gere vida em nós. Jesus nos disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que venha da boca de Deus.
Nem só de pão. O que o alimento faz? Ele dá energia para o nosso corpo físico. O que a palavra do Senhor faz quando nós meditamos nela? Ela nos dá energia espiritual, força espiritual. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós estamos fazendo semelhante, diariamente, quando nós fazemos isso diariamente, nós estamos fazendo como o sacerdote do Velho Testamento. Lá em Levíticos, o Senhor nos diz que o sacerdote deveria todo dia pela manhã colocar a lenha sobre o altar. Porque quando ele colocasse a lenha sobre o altar todo dia, o fogo não se apagaria. E isso é uma figura tipológica, é um tipo sobre a nossa vida de oração também. Porque quando nós colocamos todo dia a lenha da palavra, a palavra do Senhor é como a lenha que nós colocamos sobre o nosso coração. E quando nós colocamos sobre o nosso coração e levamos ela e tornamos ela em uma conversação com o Senhor, pedimos para o Espírito vivificar ela, então nosso coração começa a ser reavivado. É como a oração de Salmo 119, que diz: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. E a palavra começa a encarnar em nós através do relacionamento com Deus, na meditação. E a palavra é eterna. E o que nós vamos fazendo, o que vai acontecendo no nosso interior nessa meditação, é que o próprio Senhor vai fazendo a obra de levantar no nosso homem interior partes inabaláveis, vai formando em nós um ser inabalável. E quando a dificuldade vem, quando os ventos vêm, pode abalar algumas coisas da nossa vida, mas vai abalar algumas partes da nossa vida que ainda não estão purificadas, que ainda não são segundo a imagem de Deus. Mas tudo aquilo que a gente meditou na palavra, que a gente tem colocado diariamente na palavra, o Espírito formou em nós algo inabalável. E aquilo se torna a nossa firmeza, o nosso alicerce no Senhor, para permanecermos com a nossa fé intacta e de pé diante da tribulação. E não só de pé viva. Mas eu quero ressaltar algo também, porque muitos têm tratado essa palavra de forma como se ela fosse simplesmente, de forma negligente, como se ela fosse simplesmente um livro normal, como outros livros. Mas a Escritura, ela é inspirada, ela é o único livro inspirado por Deus. Nós podemos ter livros bons, de revelações, que homens receberam de Deus na Sagrada Escritura, mas essa é o único livro que nós temos inerrante, o único conjunto de livros inerrante. E essa palavra já veio da boca de Deus. Muitas vezes nós vamos para a oração, começamos a pedir: Deus, me revela algo para a minha vida, traga uma mensagem para a minha vida. Ela já está aqui. Torne essa palavra uma conversa com o Senhor. E Ele vai vivificá-la no seu coração e tornar ela viva de forma que você vai começar a se alimentar das palavras que já saíram da boca de Deus e são espírito vivificante e tem o poder de formar em você um homem ou uma mulher inabalável para o dia da dificuldade. Mas nós não temos somente isso. Não basta simplesmente meditarmos na palavra. Por quê? Porque Jesus lá no Sermão do Monte nos disse, após pregar, trazer todo um sermão longo, maravilhoso para nós, Ele diz: não basta vocês ouvirem, vocês precisam praticar a palavra do Senhor. E se nós praticamos a palavra do Senhor, Jesus diz, nós seremos como um homem que construiu uma casa e colocou seu alicerce sobre a rocha. E quando passar os ventos da adversidade, nós não vamos ser abalados. Tá, Lucas? Mas nós ouvimos a palavra do Senhor e daí nós precisamos obedecer. Quer dizer que nós então somos... é nossa responsabilidade e isso cabe a nós simplesmente responder às palavras que a gente ouve do Senhor? Não somente isso.
Porque sem o Senhor Jesus, nada conseguimos fazer. Logo, quando nós decidimos obedecer à palavra do Senhor, nós precisamos aplicar outro princípio, que é o princípio lá de Jeremias, capítulo de número 17. Vamos abrir as escrituras também, Jeremias de número 17. Ele vai nos dizer assim, versículo de número 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne a força do seu braço, e faz da carne o seu braço, ou a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Lá no versículo 17, agora do capítulo 17: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Você vê a conexão com Salmos 1 nesse capítulo, nesses versículos, e a conexão com o que Jesus diz no final do sermão do monte. Acontece que quando nós decidimos meditar diariamente, e quando nós decidimos ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la, nós não podemos confiar na força do nosso braço. E isso, embora saibamos que essa é nossa responsabilidade, e isso é visto claramente também no Salmo 119. Porque ao mesmo tempo, no Salmo 19, que o salmista diz: Senhor, eu guardo a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ao mesmo tempo que o salmista diz: Senhor, eu não vou pecar contra ti, porque eu amo a tua palavra. Ele diz: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra e me ajuda a cumprir a tua palavra. Porque ele não confia na força do seu braço, o salmista ali confia no Senhor. Porque dele vem tanto querer, é Ele que cumpre o querer e o efetuar em nós. Então nós sabemos que nós precisamos meditar diariamente. Ainda que não sintamos, ainda que não tenhamos vontade de meditar, nós precisamos amar a palavra do Senhor e entender que ela é sim fonte de prazer. E nós precisamos confiar unicamente no Senhor e obedecer a sua Escritura. Então, basicamente, essa é uma maneira que hoje nós nos preparamos, nós juntamos óleo, semelhante àquelas virgens, as 10 virgens. 5 juntaram bastante óleo e 5 não. 5 tinha pouco óleo. E o óleo das nécias, das virgens tolas, não durou toda a noite. Mas aquela que se encheu do óleo do Senhor, do óleo da intimidade, do óleo da comunhão da palavra, da comunhão da oração, aquela que se encheu do conhecimento de Deus na palavra, ela conseguiu permanecer com a sua lamparina acesa até o fim. E o Senhor respondeu para ela: entra para o casamento, vem para o casamento, vem para as bodas, entra para dentro da cidade, entra para a comunhão eterna comigo, porque você me conhece. E aquelas que não juntaram óleo suficiente, veja que elas tinham óleo, mas elas não tinham óleo suficiente. Elas não adentraram na comunhão eterna com o Senhor. Nós precisamos cumprir isso. Agora, para finalizar essa palavra, eu quero colocar algumas atitudes práticas que nós precisamos, ou que nos ajudam a aplicar essa preparação, essa vivência de meditação, de aplicação diária da palavra de Deus. E a primeira é você agendar. A primeira aplicação prática é agende um dia, um horário no seu dia. Agende um período para você encontrar com o Senhor. Quando nós programamos o nosso dia de forma que nele existe uma reunião com o Rei dos Reis, existe um período específico para gastar tempo com o Senhor, nós oramos mais. Quando nós programamos, muitas vezes desejamos orar diariamente, mas é mais difícil, porque as atividades e as programações e até as nossas pessoas, a programação das pessoas que estão ao nosso redor interferem na nossa agenda, e nós oramos muito menos que quando programamos. Então precisamos programar um horário, também programar e planejar um local adequado, se é possível. Se não é possível, uma vida de solicitude te ajuda. Uma prática da solicitude, de você estar mesmo no meio
de pessoas e conseguir achar paz de espírito no Senhor. Mas se é possível, separe um lugar onde não vai haver distrações. Separe um lugar onde não vai haver barulho, desligue seu celular e aquele tempo que você planejou para estar com o Senhor, gaste com o Senhor. Outra coisa, tenha um caderno para registrar as suas meditações. Porque quando você registra, quando você anota, você reflete por partes no texto que você resolveu orar e digerir e comer daquele texto das Escrituras. E quando você também anota aquilo que Deus falou com você naquele versículo ou naquela passagem das Escrituras, você te ajuda a guardar, a memorizar a palavra. Mas não basta simplesmente você agendar um horário, você gastar, achar um lugar, não basta simplesmente você ter um caderno para anotar suas meditações, você precisa também orar no final de cada meditação, pedindo: Senhor, me ajuda a me manter conectado com o Senhor durante todo o meu dia. Me ajuda a gastar o meu dia conectado com o Senhor, refletindo até mesmo na lei do Senhor, ou obedecendo essa lei e manifestando aquilo que o Senhor já gerou dentro de mim. Nessa manhã que eu confio que o Teu Espírito vivificou a Tua Palavra no meu coração enquanto eu meditei na Tua Palavra. Ou nas noites, quem gosta de orar nos períodos das noites, ou quem é mais noturno, mas nós precisamos aplicar de forma prática para que a gente consiga vivenciar diariamente, para que quando chegar o dia da tribulação, a gente esteja inabalável, quando chegar as provações da vida. E eu acredito que nós estamos vivendo um acrescentar de dores às nações. As contrações, as dores das nações estão aumentando. A tribulação nas nações está aumentando. E Jesus disse que chegará um momento onde haverá uma tribulação a qual nunca houve antes. E como estaremos nesse dia? Como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa, que não é levado pelo vento. Ou estaremos como os ímpios? Estaremos como Salmos 1 nos diz no primeiro versículo, nos assentando na roda dos escarnecedores, ouvindo o conselho dos ímpios e não o conselho do Senhor na sua palavra, andando no caminho dos pecadores, tendo o nosso prazer naquilo que aqueles que ainda não foram regenerados ou que ainda que não tiveram um toque do Senhor, caminhando no caminho deles ou caminhando no caminho do Senhor. Porque eu te garanto, muitos que não estão firmados e enraizados na palavra de Deus, que é raiz eterna, que é pedra eterna, que é rocha firme, que contém o conhecimento de Deus. Muitos que não estão enraizados nisso correm grande risco de, quando chegar períodos intensos de dificuldades, nós já estamos vivendo alguns, serem abalados, se questionarem quem é o seu Deus, porque não conhecem o seu Deus, porque não se relacionam com Ele na palavra. Ou então, se sentirem ofendidos com esse Deus, que até creem, mas não conhecem tão bem, e acham que como pode Deus fazer isso comigo e permitir que eu passe por essa tribulação? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele vai olhar para as Escrituras, vai olhar para a hora da tribulação, e ele vai ter a perspectiva bíblica, que é se alegrar mesmo diante da tribulação, porque ele sabe que aquela leve momentânea, que é só momentânea aquela tribulação, está gerando nele um peso de glória eterno. E aquele momento de dificuldade está fazendo até mesmo que seu amor amadureça, para que ele se vista ainda mais, se revista ainda mais de Cristo, para quando chegar o momento de se apresentar diante de Cristo, o seu amor esteja maduro, vivo, cheio de vida, cheio da palavra eterna de Deus. Então, esses são meios que a palavra de Deus nos trazem sobre como nos prepararmos para o dia da adversidade e como sermos aquela igreja de Atos 12, que no dia da adversidade, no dia da perseguição ou no dia da enfermidade, não vão ser abalados, não vão dar passos para trás da sua devoção, mas vão queimar como nunca e vão manter oração contínua. Deus abençoe.